O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, escrito também a nós, através do apóstolo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo e, novamente, a semente morre. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste. A semente caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra de Deus, mas as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza, sufocam a palavra e ela não dá fruto. E a semente que caiu em terra boa é aquela que ouve a palavra e a compreende. Esse produz muito fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos aqui presentes e vocês que nos acompanham pela TV. Vamos nos deter exatamente diante da reflexão da palavra de Deus. Vamos tentar entender o que Deus nos ensina hoje. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos conduz para o Antigo Testamento e nos faz recordarmos o que Deus Pai apresentou para o povo de Israel, o segredo da realização como povo, o segredo da felicidade, o segredo da vida. Deus, após ter libertado o povo de Israel do domínio de Faraó, após o povo de Israel ter sido conduzido para o deserto, ao pé da montanha, Moisés subiu a montanha e recebeu de Deus os 10 mandamentos, que nós os aprendemos desde pequeninhos. E nesses 10 mandamentos, há um segredo incrível de vida que nós temos que começar a refletir. Eu diria, se nós realmente levássemos a sério o código dos 10 mandamentos hoje, no mundo em que vivemos, em cada pátria da humanidade e país, de um momento para outro, as guerras cessariam, o desencontro entre as nações não existiriam, a paz se tornaria algo concreto entre os povos, as civilizações, as classes e as religiões. Mas o ser humano teima em não acolher a palavra de Deus, os 10 mandamentos que já eram captados em parte, em todas as grandes religiões do mundo. Porque em todas as grandes religiões há interiormente uma captação daquilo que Deus deseja à humanidade. E dentro do cristianismo se codificou nos 10 mandamentos. O próprio Einstein,
chegou a dizer isso numa de suas reflexões. Em todas as religiões, não é verdade que somente o cristianismo tem as verdades do mundo. Outras religiões a disseram. Entretanto, diz o próprio Einstein, em nenhuma religião do mundo, principalmente nenhuma pessoa do mundo, como Jesus Cristo, sintetizou em sua vida, em sua mensagem, em sua pessoa, o segredo da orientação do ser humano, da humanidade, da felicidade e do verdadeiro amor. Eu gostaria, a maioria de nós que estamos aqui, um dia, como crianças, aprendemos os 10 mandamentos para fazer a primeira Eucaristia. Seria estranho, muito estranho, se nós os tivéssemos esquecido e não os levássemos a sério. Também nós estaríamos. E muito mais estranho se não tentarmos entender a razão de ser dos 10 mandamentos, que não são uma violência, que são a resposta de Deus sobre o sonho mais profundo de justiça que existe no coração de cada um de nós e da humanidade. É a resposta de Deus, mas decoramos, infelizmente, até vamos ver os 10 mandamentos para ver aonde pecamos. Uma tábua para ver pecados, uma tábua de proibições. Quando os 10 mandamentos são orientações amorosas para que o ser humano seja feliz. Orientações sábias para que o ser humano aprenda a convivência humana. Orientações inquestionáveis para que o ser humano viva a verdadeira justiça e encontre a paz em si, no lar, na sociedade e na humanidade. Se nós levássemos a sério e compreendêssemos os 10 mandamentos, como eles nasceram, e o que Moisés quis traduzir para o povo de Israel com os 10 mandamentos, mudaria de um momento para outro toda a caminhada da história do Brasil, mas eu diria da nossa história pessoal. Como é que nasceram os 10 mandamentos? Embora eles são presença em outras religiões de uma forma mais ou menos direta, embora eles façam parte e são parte da consciência natural, da justiça e do ser humano que busca, os 10 mandamentos correspondem àquilo que a ciência hoje põe como a maior dimensão da maturidade de uma pessoa, de um casamento, de uma sociedade, de uma civilização e da humanidade. Os 10 mandamentos nos levam nessa direção. Em primeiro lugar, eles nos mostram que nós devemos viver, acima de tudo, uma honestidade em nível pessoal. O que é que dizia o Salmo de hoje? Feliz aquele homem, aquela mulher, aquela família que é fiel aos preceitos do Senhor. O Salmo 101, versículo 2 diz assim: aqueles que seguem a palavra do Senhor são fonte de alegria, fonte de salvação, serão bênção para aqueles que estão a seu lado. Então, os 10 mandamentos, eles visam preservar 4 direções da vida humana. Em primeiro lugar, os 10 mandamentos são uma referência para ver como eu estou no caminho certo. São uma referência para ver em que direção eu estou caminhando. São uma luz e uma pauta para ver até que ponto eu estou sintonizado com Deus, com a vida e com os irmãos. Então,
é uma relação muito profunda. Por exemplo, vamos ser sinceros. Então, em primeiro lugar comigo, ame a Deus de todo o coração. Ame a Deus com todo o coração, com todas as forças, com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo, que está dentro do coração, que sintetiza os outros 9 mandamentos. Os 9 mandamentos seguintes são explicitação do mandamento do amor a Deus e do amor ao irmão. São explicitações. É uma forma de esclarecer o que significa pôr a Deus em primeiro lugar em nossa vida, acima de tudo, e o que significa amar o irmão. Então, vai dizendo, os 10 mandamentos foram muito bem lidos aí. Lembre-te, ó povo, se tu quiseres nascer e viver, lembra-te, santifique o sábado, honra. Aquela época era o sábado, porque era o dia em que o Gênesis aplica que Deus terminou sua obra. Mas com a vinda de Jesus Cristo e com a sua ressurreição, se tornou o primeiro do dia da semana, que é o domingo. Que é o domingo, o dia da ressurreição, da vida nova do Senhor. Lembre de te santificar, portanto, ame a Deus e ame o irmão. Lembre de te santificar os dias santo e guarda. Lembre que tu tens que ter um espaço para Deus. Lembra-te que tu tens um dever de gratidão com teus pais. Lembra-te que tu não podes fazer o mal para ninguém nem matar. Lembra-te que tu não podes explorar o outro, a mulher e o homem do outro. Lembra-te que tu não podes roubar. Lembra-te que tu não podes querer aquilo que não é teu, os bens alheios. Lembre-te de não ser falso no teu juramento. Somente assim tu serás justo, verdadeiro, real e honesto. Então, os 10 mandamentos não é para ver pecados, mas são pistas para ver como é que eu vivo. E como é que eles nasceram? Eles nasceram exatamente no momento em que o povo de Israel era libertado do domínio de Faraó. Porque sob o domínio de Faraó, o Faraó fazia do poder uma manipulação da sociedade. As pessoas, o povo, vivia para seus interesses. Ele escravizava, manipulava, dominava o povo de Israel, roubava, fazia guerra. Ao fazer guerra, pegava todas as propriedades dos outros. E ao pegar todas as propriedades dos outros, roubava junto os bens, a casa, as mulheres dos maridos, fazia escravas e concubinas. Realmente, o faraó se servia da sua autoridade e do seu poder para tirar todas as coisas dos outros. E então, ao começar o povo de Israel, Deus inspirou Moisés e lhe disse: eu quero que vocês, ao nascer como uma nova nação, eu quero formar um novo povo que não pode ter esse espírito de Faraó, que infelizmente volta a ter na sociedade de hoje, que infelizmente o Papa Francisco falou muito bem lá em Santa Cruz de la Sierra, que nós estamos no mundo onde certas pessoas se têm por fim o dinheiro, a ganância, o poder, explorar, usar, custe o que custar, tem por fim o produzir, o ter, o gozar e o viver. E isso ele chamou, o Papa Francisco, de algo diabólico. A mesma situação que tinha o faraó, fazia do poder um caminho para explorar. Infelizmente, é isso que existe nas nossas estruturas sociais. É isso que, infelizmente, existe em grande parte da nossa política, dos nossos políticos. Ora a roubalheira, olha o desvio, olha a exploração, olha a esperteza, que faz exatamente do serviço um roubar do outro, escravizar uma nação, deixar as pessoas na miséria. O sistema de hoje, às vezes, é tão diabólico, tão perverso, como quando nasceu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são esses. Lembre que tu deves ter um só Deus, que é Pai de todos.
que quer o bem de todos, que fez todos para serem felizes, que não quer que ninguém seja excluído, que não aceita a exclusão de ninguém. Lembra-te que tem um só Deus e Deus de todos. Eu serei o teu Deus e tu, meu povo. Eu serei o teu pai e tu, o meu filho amado. Então, lembre-te, exatamente, Moisés recebeu de Deus no monte a inspiração de que uma nova sociedade, a sociedade dos filhos de Deus, não podia ser pautada pela esperteza, pelo roubo, pela inautenticidade, pelo crime, pelo interesse, pela manipulação, pelo roubo, pela mentira, pela traição e pelo uso das pessoas e dos bens. Só que isso não foi levado a sério antigamente, pode não estar sendo levado a sério agora, e pode não estar sendo levado a sério por muitos de nós padres. Em nome da igreja poderemos estar tirando muito dinheiro até de povo, porque é a manipulação. E o faraó, o que fazia o faraó? O faraó se fazia de Deus, ele era o Deus. Tudo tinha que existir para ele. Por isso ele fez fazer estátuas dele para ser colocado em tudo que é canto. O povo de Israel, tudo que é canto, tinha estátua do faraó para que o povo se ajoelhasse e o venerasse porque ele era o Deus. E nesse contexto nasceu os 10 mandamentos, onde Deus diz assim para Moisés: ensine ao meu povo que deve ter um só Deus. E que ninguém nessa terra pode roubar o lugar de Deus. E Deus quer o bem de todos. E que todos são filhos e filhas do mesmo Deus. Que eu quero uma sociedade onde a diferença de classes, de cargo, de vida, de ministério, seja papa, bispo, a sociedade comum, sejam vivam e convivam em harmonia. Aonde o bem comum seja o maior sonho de uma sociedade. Aonde ninguém seja esquecido. Aonde todos se sintam bem. Aonde todos sintam a alegria de ter nascido e vivido. É esse o sonho dos 10 mandamentos. E por isso, disse assim: lembre-te que você não pode descartar a ninguém. Lembre-te que terás um só Deus que te pede que tu não excluas ninguém, que tu priorize, que tu ponha como norma da tua vida, que tu faças o que Ele deseja, que Ele quer que não se perca, que Ele quer que todos tenham vida, que Ele quer que todos se salvem bem no tempo e que sobreviva para toda a eternidade. Esse é o sentido profundo dos mandamentos, é para conservar isso. Por isso, para que você conserve isso, para que isso se realize, ame teu papai e tua mamãe, venere, tenha respeito, tenha gratidão com eles. Não o desprezem se eles adoecerem. Não largue no hospício se ele envelhecer. Não invente a eutanásia para matar os idosos porque custa caro. Não exclua os mais deficientes. Não despreze, porque agora está nascendo no mundo, na sociedade moderna, a criação de filhos. Isso é, se fecunda vários óvulos e se escolhe o mais sadio e os outros se deixam morrer. Porque isso é emancipação, aonde os menos potentes, os mais frágeis, os mais pequeninos, devem morrer porque custam caro. E há muitos cristãos pensando assim. Há muitos cristãos pensando, fazendo uma elite, uma nova dimensão de Hitler, uma raça sem defeitos. E os que têm problema, cada vez mais à margem da vida. E por que não? Tomara que morram cedo, porque eles só incomodam. A sociedade do descarte. Nós estamos numa situação semelhante ao que Faraó vivia em seu tempo. E é por isso, então, que vem os mandamentos onde Deus diz assim: não matas,
Isso é, não exclua. Não defenda o aborto, não defenda a eutanásia, não faça do óvulo fecundado um objeto de experiência de laboratório. Não é justo matar. Matar não é só dar um tiro, matar é excluir, matar é marginalizar, matar é realmente dizer, você não tem direito de viver. Tomara que morra porque você é velho e está gastando muito. Uma sociedade, a mesma, até mais sofisticada, até mais diabólica, até mais perversa do que a sociedade do faraó. Eliminamos os inúteis. Onde estamos? Não matas. Não matas com palavra, não matas deixando em condição insignificante, não mate deixando sem assistência, não mate o ser humano dos seus sonhos, não mate a esperança de um casamento, não mate o sonho de uma mulher que casou para ser feliz com um homem com uma mulher, não mate o sonho de um filho que nasceu com o direito de ter pai e ter mãe, não mate, não mates. É isso que os 10 mandamentos vieram ensinar. E eu e você poderemos, em parte, estar nessa. E não acordamos. Não mate, não explore, não cometa adultério. Hoje é esperteza. Adultério, cena, olhe só as novelas, se troca de pessoas como se troca qualquer coisa, e tudo é permitido, não adultere, isso é, não transforme a mulher em objeto de prazer, não escravize a mulher, não manipule a mulher, não manipule o homem, não instrumentalize, não torne o outro objeto do teu consumo. Foi isso que foi ensinado ao povo de Israel. Deus não quer isso. Mas Ele não quer isso para mim e para ti. E quem sabe eu estou nessa, não acordei. Eu tenho direito de fazer isso porque eu pago. Não roube, não fale mal, não calunie, não deseje a mulher do outro. Significava que não viva como o faraó, que faz guerra, faz escravas e leva para dentro. Não faça do teu dinheiro, não faça da tua esperteza, não faça do teu corpo, não faça do teu diploma, não ponha a mulher e o homem a teu serviço. E hoje é tanto quanto mulher, seduzindo, tocando o outro, o importante que conquista. Não instrumentalize ninguém. Não manipule, porque isso não é de Deus. Não queira os bens dos outros. Não roube, não seja justo, não seja falso, não use a justiça para roubar, não use o cargo para desviar o dinheiro público, não faça isso, não seja faraó. Seja você político, seja você padre ou pastor, que às vezes suga do povo até a última lágrima, construindo templos e templo faraônico igual o faraó, sob o sangue e a miséria do povo. Não use o meu nome para teu interesse. Eu não estou acusando todos, eu estou me revisando. Em nome de Jesus. Então os 10 mandamentos não são superados. Eu quero um povo, eu sou o Deus desse povo, eu quero que vocês, nos diferentes cargos que você possui, eu quero que famílias, eu quero uma sociedade onde o bem comum, onde os recursos de uma sociedade, onde o ensino e o diploma que você possui, não é só para ganhar dinheiro, mas é para fazer um Brasil melhor, mais justo e mais fraterno. Será que esse questionamento de Deus não é também para mim? Será que eu já também não instrumentalizei as pessoas? Será que o faraó também não dorme dentro de mim? Então está na hora de nós revisarmos os 10 mandamentos. Para então
nos tornarmos o terreno fértil, onde Deus pode lançar a sua palavra e dizer, e eu reconhecer, não me é lícito roubar, não me é lícito trair uma mulher, não me é lícito eu usar meu cargo, a minha profissão, a medicina, o sacerdócio, para enganar ninguém. Não me é lícito. Eu não posso ser traidor, não posso. Deus me fez padre para ser serviço de todos, principalmente dos mais pequeninos e feridos dessa terra. Deus veio salvar, Deus quer o bem de todos. Então sim, ali sim, se eu preparo a minha mente, se eu esclareço o meu coração, se eu corrijo em mim o faraó que dorme em mim, se eu aceito a proposta de Moisés, então a semente da palavra de Deus de hoje do Evangelho cai no meu coração e ela cresce, ela produz frutos, eu transformo a minha vida, eu saio do caminho errado e produzo muito fruto. Do contrário, eu e você que estamos aqui, ouvimos a palavra de Deus, achamos que o que estou lhe falando é forte, é muito forte e não é forte. Porque se você não quer ouvir o que eu lhe digo, você e eu somos a pedra, terreno seco, que ouve falar Deus, ouve a consciência acusando, ouve dizendo não te é lícito, não roube, não fique com o dinheiro alheio, não manipule, não escravize, não. Terreno seco é aquele que cria o seu mundo e não aceita mudar, por mais que tenha errado. Cuidado, o terreno seco não é um terreno. Posso ser eu, pode ser você, pode ser o seu coração, que não aceita mais a pessoa de Jesus, os 10 mandamentos como norma de vida, o caminho de Jesus para nos salvar. Oxalá então nós sejamos pelo menos o terreno que quer mudar, mas nos falta a constância, nos falta a perseverança, nos falta renovar, nos falta buscar fazer a nossa parte. Poderemos ser o terreno onde a palavra de Deus, a pessoa de Jesus, a mensagem da verdade, da justiça, do amor, eu defendo, eu promovo, eu falo em direito, eu quero que todo mundo seja igual, eu não quero que ninguém seja excluído, mas na prática eu falo, mas não faço. Eu sou o terreno que a semente fala, mas não tem espaço para crescer, porque eu prefiro seguir a minha vida e não a vida que Deus indica. O terreno onde a semente cresce, nasce, mas vem os espinhos do orgulho, do rancor, da autossuficiência, da negligência, da vida de pecado, do interesse, da rotina da vida, da televisão perversa, dos meus defeitos, dos meus pecados, dos meus vícios, que eu não quero deixá-lo. Então a palavra de Deus eu acolho, mas ela não consegue mudar minha vida. Porque os interesses do mundo e os meus interesses estão acima da vontade de Deus. Mas o terreno fértil também podemos ser nós, se ouvimos as palavras de Deus. Nos sentimos pequeninos, sentimos que erramos e pedimos, Deus, eu quero viver o caminho dos 10 mandamentos. Eu não quero mais ser faraó. Eu não quero mais manipular ninguém. Se eu roubei, se eu uso o meu diploma para roubar, se eu vivo traindo, se eu não sou um pai verdadeiro e um padre verdadeiro, Senhor, me salve. Eu quero ser verdadeiro. Então, Deus, deixa de ser teoria. Deus deixa de ser discurso. Deus se torna atitude, se torna amor, se torna vida, se torna gesto. Em mim Ele vive e eu me transformo um pouco daquilo que Ele é. O cristão não é alguém que fala de Deus e que sabe de cor os 10 mandamentos. O cristão é aquele que se sente pecador, mas busca com todas as forças, com toda a persistência. E se não consegue sozinho, pede ajuda de Deus, pede ajuda da graça e pede ajuda da igreja para dizer, eu não quero mais essa vida.
De hoje em diante, nada vai me tirar do caminho dos 10 mandamentos, da vontade de Jesus. Eu quero acolher a palavra, eu quero acolher Jesus, eu quero ser a terra onde Jesus larga a sua graça, larga o convite para que eu o torne vivo no mundo de hoje. Você e eu, você que me ouve, aceita ser esse terreno? Quer realmente seguir os 10 mandamentos? Queremos deixar de ser faraó? Agora, cabe a mim e a você dizer sim ou não. Felizes daqueles que levam a sério a palavra de Deus, que mesmo na fraqueza cai, mas que buscam pautar sua vida segundo as normas de Deus. Estes haverão de gerar os frutos da vida, da paz, do amor e da justiça. Deus lança a sua palavra. Agora cabe a nós realmente acolhê-la e pedir que Deus nos ajude a caminhar segundo sua vontade. Amém. Faça um pouco de silêncio. Tente ver em que lugar você e eu em primeiro lugar. Deus, Jesus, é a semente da vida. O Evangelho é a boa semente. O amor e a justiça e a autenticidade são os adubos da caminhada. Os 10 mandamentos são a estrada para viver. Eu sou um terreno seco, um terreno que simpatiza, um terreno que cresce, mas deixa morrer, ou eu sou um terreno aberto? Jesus falava para nós, não somente para o povo do seu tempo. Amém.